Olá, olá pessoas, sejam muito bem-vindos, Professor Judeu na área. E agora chegou aquele momento de conversarmos um pouquinho sobre composição de movimentos. E aqui fica o meu apelo nessa dica, nesse nosso bizu diário. Para você analisar a composição de movimentos, precisa valorizar ao máximo aquela resposta. Depende do referencial. Eu tô cansado de saber disso, Judeu. Tá em movimento ou não tá? Depende do referencial. Como é que o fulano está vendo o movimento? Será que ele vê se movendo? Será que está em repouso? Com que velocidade? Com que rapidez? O Sol, olha que loucura, o Sol gira ao redor da Terra ou é a Terra que gira ao redor do Sol? Quem estava certo, Ptolomeu, Copérnico? Pode ter duas respostas diferentes que sejam ambas verdadeiras? Sim, porque depende de quem observa. Para o Sol, obviamente, somos nós que estamos, girando ao seu redor, mas para quem está na Terra, a percepção é diferente. E quem está fora do sistema solar? Aí ele tem uma percepção ainda diferente. Porque quando Ptolomeu fala que o Sol está girando ao redor da Terra e Copérnico fala que é a Terra que gira ao redor do Sol, a gente pensa que o corpo central está parado. Mas, na verdade, o Sol também se mexe no sistema solar. Então, você tem tudo se mexendo. É uma coisa muito massa, muito legal. Mas o referencial é importantíssimo. Ele é o tema desse bizu. Para você analisar a composição de movimentos, você tem que ficar ligado em um conjunto de questões que envolvem rios levando barquinhos, o ar, o vento arrastando aviões. Será que o avião chega na cidade que ele esperava chegar? Ou ele é arrastado pelo vento? O que fazer para corrigir sua rota? Isso tudo é composição de movimento, Escadas rolantes. Se eu for a favor da escada, por que será que eu fico mais rápido? Mas eu fico mais rápido em relação a quem? Hoje é a aula de referencial, tá bom? Primeira coisa a se perceber aqui, se eu tiver uma composição de movimento em uma dimensão, eu posso ter aqui, por exemplo, uma esteira se movendo. E aí você tem um camarada aqui também se movendo. A esteira tem uma velocidade da esteira em relação à Terra. O camarada desenvolve uma velocidade do homem em relação à esteira. Se ele estiver para o mesmo lado, eu acho que todo mundo aqui concorda que a esteira vai ajudá-lo, é uma soma de vetores. Então, o que eu sei aqui é que a velocidade do homem em relação à esteira, somada com a velocidade da esteira em relação à Terra, te fornece a velocidade do homem em relação à Terra, que nesse caso é maior. O que eu preciso que você perceba aqui? Essa é a forma como o homem é visto para quem está fora da esteira, na Terra, e paradinho. O homem desenvolve isso para a esteira, e a esteira desenvolve isso para a Terra. Ok? Uma boa dica aqui que eu falo é, esse daqui é a soma vetorial desses dois. Então, a velocidade do homem em relação à Terra é a soma vetorial da velocidade do homem para a esteira com a velocidade da esteira em relação à Terra. Mais uma vez, entrando aqui a soma de vetores. O que eu preciso que você se ligue aqui é o quê? É você saber qual é a velocidade em relação ao quê? É o referencial. Legal, professor, mas se eu quiser desenvolver, descobrir na questão a velocidade que o homem desenvolve em relação à esteira, você pega a resultante e subtrai essa, basicamente. Fica ligado aí. E em duas dimensões. Como é que acontece em duas dimensões? Tinha um rio, e aí o camarada desenvolveu uma velocidade para lá. Essa é a velocidade do barco em relação ao rio. Mas o rio o arrasta para cá com uma velocidade do rio em relação à Terra. O resultado, obviamente, é esse. Essa é a velocidade do barco em relação à Terra.
Quem está de fora vê isso acontecendo, ele sendo levado na diagonal. Quem está dentro do barco, ele pensa que está desenvolvendo isso. E o rio está levando ele para lá. E aí esse daqui acaba sendo o resultado. Se você quiser corrigir isso, tem uma forma. Basta você inclinar o barco para cá. Você bota uma velocidade do barco em relação ao rio assim, o rio arrasta e o resultado é esse. Do rio em relação à terra, essa é a velocidade do barco em relação à terra. Em ambos os casos, a resolução de questões envolve o conhecimento de triângulos retângulos. E somente. Mas tem que saber quem é o referencial da sua pergunta. E interpretando bem, com certeza você vai mandar muito bem. Valeu!